Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai dar o prosseguimento aqui no nosso segundo episódio da série Sócio, onde eu vou apresentar para vocês e analisar conforme os resultados forem saindo todas as empresas que eu sou sócio, beleza? Então, para quem ainda não viu, já tem um vídeo aqui que é sobre a Nidec. Porém, nesse vídeo aqui, que eu sou sócio dela, eu não mostrei a minha carteira porque ainda o mês de julho não tinha fechado, então eu esperei fechar o mês, né? Porque para ter uma carteira bem mais certinha com os dados mais corretos e também porque eu ia fazer alguns aportes ainda. Então, antes de eu dar prosseguimento aqui na análise de Apple e Microsoft e tem um porquê de elas estarem juntas, eu tenho que mostrar então aqui o porquê a gente está fazendo isso, né? Então, para quem não me segue aqui no Instagram, todo final de mês eu solto uma atualização da minha carteira pessoal de investimentos lá. Então, fora essa imagem aqui, tem os aportes, tem os dividendos que são recebidos, tá? Porém, eu não mostrei isso daqui porque o mês de julho não tinha fechado e faltava colocar alguns dados, tá? Então, a Nidec, então só corrigindo aqui, a Nidec do vídeo passado representa hoje 2,5% da minha carteira de investimentos, né? Hoje eu falo no dia 31 de julho de 2022. Hoje a gente vai falar sobre Microsoft e Apple, tá? E o porquê de eu ter colocado elas juntas? Bom, as duas soltaram resultados nessa semana, tá? E o outro negócio também que elas têm muito em comum é que, se vocês darem uma boa olhada na minha carteira, elas são as duas empresas que possuem mais peso da minha carteira em si. Ambas possuem 8% de participação cada uma do total de 100% da minha carteira. E o porquê disso, né? Antes da gente dar o prosseguimento aqui na análise, eu tenho que dar o quê? Não uma dica, assim, mas um conselho muito assim para vocês. É o quê? A base da carteira de investimentos de vocês precisa estar fincada em empresas de extrema qualidade. Por quê? Isso daqui não é um jogo de você ser o cara mais descolado, né, de estar tentando investir nas empresas que ninguém conhece. Não, você precisa estar baseado em empresas de qualidade e no caso aqui as duas são extremas qualidade. Por quê? Você só vai colher os frutos do seu investimento com o tempo, depois de muitos anos investindo, correto? Porém, para você colher esses frutos, qual que é a sua missão? É durar, você tem que sobreviver a todo esse tempo que você tem pela frente. Então você vai vir crise, vai vir momentos bons, porém, você só vai conseguir desfrutar disso se você chegar daqui a alguns anos, 10, 15, 30 anos. E como é que você chega lá? Você só chega nisso se a sua carteira for baseada em investimentos de qualidade extrema, tá? Então é por esse motivo, vocês estão vendo aqui, que ambas, né, a minha base aqui, ambas representam 16%, né? Nós temos outras empresas de qualidade? Sim, nós temos, né? Nós temos aqui uma Coca-Cola, nós temos uma Salesforce, um JP Morgan, né? Então, a empresa que eu comecei a investir nesse mês foi a Crocs, então ela entra com uma porcentagem um pouco mais baixa, né? E é isso que eu quero que vocês entendam. A sua carteira não pode ser engessada. Ela é um organismo vivo e você vai mudando, você vai ajustando ela conforme as empresas vão mudando. A Apple e a Microsoft de hoje podem ser que não sejam a Apple e a Microsoft daqui 10 anos. E o que você vai fazer? Você vai deixar de lado? Não, você vai acompanhando, né? Nenhuma empresa melhora ou piora do dia para a noite. Elas vão sempre dando sinais, vão estar melhorando ou piorando, e conforme os resultados vêm saindo, você vai ajustando. Então, se uma empresa antes que não era tão sólida, não tinha uma participação tão grande, vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, aqui de Nidec, por exemplo mesmo, né? A Nidec, conforme ela for entregando os resultados, quem não viu o vídeo, dá uma olhada depois, que ela colocou como meta, com certeza ela não vai ter 2,5% da minha carteira. Ela vai ser 3, 3,5%. Conforme ela for entregando o resultado, ela merece ter mais participação na minha carteira. É assim que você retribui uma empresa, né? Você dá mais peso para ela na sua carteira porque ela vai entregando resultado. Porém, se o contrário acontecer, que é o que a Nidec não entregar os resultados que ela estava esperando e começar a dar alguma coisa ruim, o que você faz é o que você vai deixar ela com uma porcentagem menor, porque você não quer ter mais participação em um negócio que está ruim no momento, certo? Então não seja engessado, acompanhe os seus investimentos e tome as suas decisões baseadas em fatos, que são o quê? São os resultados que elas soltam todos os trimestres.
ok? Então, depois disso daqui falado, vamos falar então sobre Apple e Microsoft. Eles vão estar aqui nessa playlist sócio, tá? Conforme os resultados forem saindo, eu vou colocando, alimentando essa playlist aqui, ok? Então vamos falar sobre Apple, tá? Então, não, a primeira empresa aqui, ela não tem o site de relacionamento com investidores dela, é muito raso, não tem muita informação. Essa aqui é uma empresa que você não consegue estudar assim com aqueles materiais, né? Que as empresas fornecem, né? Aquelas apresentações bonitas, né? Como é que você estuda uma Apple? Você vai pegar esse relatório, o 10Q. No caso, para você estudar mesmo, eu recomendo o 10K, que é o relatório mais completo, né? Que é o de 2021, que é o relatório anual. Ele é muito mais completo, ele tem 82 páginas. O 10Q tem 28, porque esse aqui é do trimestre, né? No 10K, logo nas primeiras páginas, ela começa a falar sobre o negócio dela, o que ela faz, ó, os produtos, o iPhone, o Mac, né? O que elas fazem, né? O que são cada produto, os serviços, né? Como é que ela ganha com anúncio, como é que ela ganha com o seguro do Apple Care, a parte de cloud, né? Outras, ela também coloca a competição, né? Que ela tem os competidores, tá? Então, isso aqui você vai ler antes de você investir em Apple. Você vai pegar o 10K. Porém, a Apple, eu acho que a empresa, assim, é proporcional qualidade extrema e a facilidade de você entender o negócio. Eu acho que não existe uma empresa dessa no mundo que seja tão fácil de você entender como é que ela ganha dinheiro e que seja tão boa. Porque a Apple é isso mesmo que vocês acham que ela faz. É exatamente isso que passou na sua cabeça. O que ela faz? Ela desenvolve iPhone, ela desenvolve MacBook, ela desenvolve os tablets, ela desenvolve fone de ouvido, agora ela tem a loja de aplicativos, tem a parte de streaming, né? É exatamente isso que ela faz e nada mais. Ela não tem nenhum servicinho por trás. É isso. Ela é uma empresa de produto e são produtos que todo mundo conhece. Ela faz o relógio, ela não faz nada a mais daquilo que vocês não conheçam. É isso mesmo. Então é por esse motivo que ela é muito fácil de você entender. Beleza? A Microsoft, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é um pouquinho mais complexa, mas também é fácil, beleza? Então a gente vai olhar hoje o Form 10Q, que é o quê? É o resultado do último trimestre da Apple, ok? Então vamos ver como é que veio o resultado do acho que é terceiro trimestre da Apple, né? Então esse aqui é o terceiro trimestre, né? Então ó, são os 9 meses encerrados, né? Então daqui 3 meses ela solta o último, tá? Então como é que veio aqui o resultado da Apple nesse trimestre que se encerrou em 25 de junho de 2022? Receitas, né, vieram em 82,9 bilhões de dólares, aumento aí, né, bem expressivo de quase o quê? 1 bilhão ano contra ano, né? Então a parte aqui de produtos que são o quê? iPhone, são tudo que é hardware que você consegue tocar, produtos. A parte aqui de serviços são o quê? É a parte de streaming, a parte de streaming de vídeo, streaming de música, tá? É o quanto que ela ganha por cada taxa que as pessoas pagam nos aplicativos, tá? Ela também ganha nisso daqui, tá? Aqui são as assinaturas do serviço de cloud dela, né? O seu Apple One, o Apple Care, tá aqui na parte de serviços, tá? Então, produtos ela vende 63 bilhões e na parte de serviços 19 bilhões, né? A gente pode ver que a parte de produtos ela segue flat. Porém, a parte de serviços da Apple, ela vem crescendo fortemente ano contra ano, tá? Então, no acumulado aqui, a Apple tem nos últimos 9 meses 304 bilhões contra 282 bilhões do mesmo período do ano passado. Então, ela já tem uma receita de mais de 22 bilhões no total, se comparado com o mesmo período do ano passado. Tá? O cost of sales é aqui onde a gente começa a ver as margens brutas das empresas. Né? Então, a parte aqui de produtos, né, desses 63 bilhões que ela vendeu, 41 bilhões são custos para você fabricar os seus produtos. E onde é que estão esses custos? Estão na produção dos iPhones, dos tablets. Lembra que a Apple ela não fabrica nada, ela não tem fábrica. O que ela faz? Ela desenvolve e manda o projeto para as fábricas na China, a TSMC faz o processador, tá? A Sony faz a câmera. Então, ela tem vários fornecedores no mundo, né, que produzem os produtos para fazer os iPhones ou qualquer outro produto. Todos esses componentes são mandados para as fábricas lá na China e lá junta tudo e monta. Esses são os custos. 41 bilhões foram para a Sony, foi para a Fox, como foi para a TSMC. São os custos para você fazer o seu produto. E olha como a parte de serviços, é claro, não tem custo quase algum, né? Porque qual que é o custo de você programar
um aplicativo ou um stream? É o custo de pagar o salário do programador. Só isso, você não tem que comprar peça, não tem que encomendar absolutamente nada. E é por esse motivo que a parte de serviços tem uma margem bruta. Vamos calcular margem brutas aqui para a gente fazer uma análise mais completa, né? Então a gente pode ver que a margem bruta de produtos da Apple, né? 41,485, você divide pela quanto ela vendeu, né? Lá em cima de produtos. 355, ó, a margem bruta, aqui, no caso aqui, é 65%, ou seja, a margem bruta é 35%, né? Isso aqui é a diferença, 35%, tá? Isso aqui é o custo, não é o lucro bruto. Porém, se a gente for pegar aqui, para vocês verem, para não ficar tão estranho, né? Então a gente pega 63,355 menos 41,485, você tem a diferença. Esse é o lucro bruto, né, da divisão do segmento de produtos. Você pega isso e divide pela receita que a gente acabou de usar, né, 355, e a gente tem os 35% que eu havia falado antes, tá? Então a margem bruta da Apple em fazer tablet, iPhone, fone de ouvido, o relógio, 34,5% para ser exato. E olha a de serviços, né? Então vamos pegar aqui 19, 604 menos 5589, aqui você tem um lucro bruto de 14 bilhões, que a gente pega isso e divide, tá, pelos 19,604, né, e olha como a margem bruta é o dobro. Tá? A margem bruta da Apple só de serviço é de 71%, né? No final de tudo, a gente tem uma margem bruta, né? Então, o que puxa a margem bruta da Apple para baixo são o quê? São os produtos, mas que não seja ruim, tá? Você tem uma margem bruta de produto de 35% num negócio que é caríssimo, tá? Tipo um iPhone, todos os produtos dela são caros, tá? São produtos que não é barato isso daqui, mas vende igual água, então isso aqui é uma força que a Apple tem. Então, no final de tudo, né, se a gente for pegar o lucro bruto que foi de 35,885 e dividir pela receita total do trimestre, né, que é 82,959, nós temos aqui uma belíssima margem bruta no total de 43,2%, tá? Excelente margem bruta, tá? Então deu para ver como é que é a disposição da performance, né? Então produtos, margens um pouco mais baixas porque você tem custos gigantescos. Parte de serviços, margens brutas altíssimas porque você não tem tanto custo, ok? Então aqui a gente viu, né, que ela continua com a margem bruta excelente de uns 43, 42%, tá? E aqui entra aqui os gastos operacionais, pesquisa e desenvolvimento, e aqui são os salários, tá? Os salários de todo mundo, mais 6 bilhões da parte administrativa, claro, né? Então, que dá, no caso, aqui uma despesa operacional de 12,8 bilhões, tá? Então, no final, nós temos um lucro operacional de 23 bilhões contra 24. Sim, o lucro operacional vem um pouquinho mais baixo do que o do período passado, mais precisamente aí 1 bilhão, né? 1 bilhão de dólares mais baixo. Por quê? O que aumentou, né? Então a gente pode ver que a margem bruta aqui, a diferença que era de 1 bilhão e meio aqui, já, né, já não é mais 1 bilhão e meio daqui para cá, né? Aqui já o negócio, já, o que acontece? A diferença cai para 600 milhões de dólares, né, do mesmo período do ano passado. Por quê? Porque tudo subiu. A parte aqui de produtos, os componentes subiram muito os preços, ou seja, ela teve que pagar mais para a Sony, mais para a TSMC, mais para a Foxconn, e isso faz o custo subir, certo? Então é por esse motivo que no ano passado ela teve já, né, uma performance maior, e no final de tudo, né, no operacional, não tem como mais resgatar, ela tem um lucro operacional melhor no ano passado, tá? Então no final de tudo aí, né, pega aí o lucro operacional, né? Aí tem os outros custos, tá? Então, no caso aqui, aí paga o impostinho. No final, no trimestre, a Apple lucrou 19,4 bilhões de dólares contra 21,7 bilhões no mesmo período do ano passado, beleza? Então, no caso aqui, essa aqui é o demonstrativo de resultados do exercício da Apple, tá? Ela é muito simples de entender. Vocês estão vendo que não tem muita coisa aqui. É bem fácil, tá? Isso da Apple, tá? Então, a gente vai dando continuidade aqui, a gente vai ver a condição, a saúde financeira da empresa, tá? Então, aqui no caso, nós temos os ativos, né? Quanto que a Apple tem de grana guardada, né? Então, investimentos aqui em dinheiro, ela tem 27,5 bilhões, mais 20 bilhões, então aqui são investimento, dinheiro propriamente dito, e mais investimentos com resgate no período máximo de 12 meses, que dá aí um caixa de, no caso, um caixa circulante, a gente pode dizer assim, de 48 bilhões de dólares. Porém, ela tem mais guardadinho aí, mais 131 bilhões em investimentos de longo prazo, tá? Então, qual que é o caixa total da Apple? Uns 47 aqui, mais 131,
Então aqui dá uns 180 bilhões de dólares, é o que a Apple tem guardado lá em dinheiro dela, beleza? O que mais aqui? Contas a receber, nada demais, ó, 21,8 bilhões. É a conta de quem? É dos caras que compram a prazos, é a conta que ela tem as pessoas têm que pagar para ela 21,8 bilhões em um período de 12 meses. Tá? No caso aqui de estoque, 5,4 bilhões é o estoque dela que está lá nas lojas, né? É o estoque que ela é o capital de giro, né? Então, os iPhones, os tablets, os MacBooks são tudo estoques. No total, ela tem 5,4 bilhões em estoques, tá? O que mais aqui? Aqui a gente já deu uma comentada aqui, que são os investimentos mais de longo prazo, 180 bilhões. Equipamentos e ativos tangíveis, ela tem 40 bilhões de dólares, tá? Outros ativos que, no caso, são ativos, no caso aqui, que não são non-current, né? Então, ativos de mais de longo prazo também são mais uns 50 bilhões, ela não entra muito em detalhe o que é, tá? A parte aqui de obrigações, a Apple é uma empresa endividada, ela tem dívidas. No caso aqui, nas dívidas de curto prazo, ela tem 14 bilhões, que ela tem que pagar no máximo daqui 12 meses, e mais uma dívida de longo prazo. Então, no total, ela tem 94 bilhões, mais os 14 bilhões. Ela tem dívida? Tem. Ela tem 108 bilhões de dólares em dívida. Se a gente for pegar só o caixa que ela tem aqui de resgate imediato, que são 47 bilhões, então a gente diz que ela tem uma dívida líquida de uns 61 bilhões de dólares, né? É muito, é pouco. No caso, vamos olhar aqui, né? Esses 61 bilhões no ano atualmente, né? A Apple aqui no acumulado aqui nos últimos 12 meses, ela tem um EBITDA de 132 bilhões, ou seja, é o lucro se você desconsiderar a depreciação e amortização. Para uma dívida líquida de 61 bilhões, então o EBITDA anual dela é quase 2 vezes maior do que a própria dívida líquida, ou seja, é uma empresa que não tem dívida. No caso, a dívida líquida dela é zero, cara, que ela consegue pagar. Então, é uma empresa que não tem dívida assim propriamente dita, porque ela pode quitar a hora que ela quiser. Tá? Que mais que tem aqui, ó? A parte aqui de obrigações muito assim tranquila. Ela tem essa linha aqui que talvez não seja muito conhecida de vocês, que é o que? A receita diferida. O que é a receita diferida? Eu já entrei em algumas vezes aqui, já comentei sobre isso. Por ser uma empresa que majoritariamente ganha dinheiro vendendo produto, ela não teria essa linha aqui. Porém, como ela tem aquela linha de serviços, e muito disso daí, você, por exemplo, a sua assinatura aí do Apple One, você paga o anual. Então, o anual que você pagou lá, que é para você usar todo o período, ele entra aqui nesses 7,7 bilhões. Por quê? É uma receita, é um dinheiro que a Apple já entrou, já tá lá, tem 7,7 bilhões no caixa lá da Apple, porém ela não pode reconhecer como receita no caso, porque ela na contabilidade você só reconhece como receita aquilo que você recebe, porém você dá em troca o serviço. Então o cara que comprou o Apple One lá por um ano, a Apple recebeu esse dinheiro, porém ela não pode reconhecer todo esse valor porque ainda existem 11 meses para a Apple prestar de serviços para esse cliente e isso não pode ser contabilizado como receita. E é por esse motivo que ele entra como uma obrigação, porque ela tem que lançar em algum lugar. Ela não pode lançar como um ativo, tá? Porque ela não prestou o serviço, porém ela tem que lançar em outro lugar. Então o que ela faz? Ela lança como uma obrigação. Então isso aqui você desconsidera que na verdade é um ativo, porém contabilmente ela não pode ser considerada como um ativo e ela é reconciliada lá no fluxo de caixa operacional, essa receita diferida aqui. Belezinha? Então é só esse detalhe que a Apple tem, tá? Então já vamos ir para o fluxo de caixa operacional, né? Então no caso aqui o fluxo de caixa operacional que ela reporta é o acumulado, então são os 9 meses, tá? Então, no total, ela tem acumulado aí um lucro líquido de 79 bilhões nos 9 meses, tá? Então, o que faz ela sair de 79 bilhões para gerar um caixa operacional de quase 100 bilhões, né? Essa é uma empresa que você consegue saber fácil, porque são termos que a gente já conhece aqui, ó, depreciação e amortização, ela deprecia 8 bilhões, sem problemas algum. Share-based compensation é algo ruim? É algo ruim, porém, então você tira, tá? Então você tira 6,6, ela fica com 92 bilhões. Ainda é excelente, tá? Então, esse é o que você tem que fazer, né? Você tira o share-based compensation e você vê se mesmo sem o valor que está aqui em qualquer empresa que você investe, ainda a geração de caixa é saudável.
é grande, tá? Então, sim, se você tirar esses share basic compensation de 6,7, ela continua gerando aí 92 no acumulado, sem problemas algum. E onde é que está aquela receita diferida aqui, né? Tá aqui, ó, deferred revenues, 260 milhões. Então, no período, tá? Ela reconciliou aí 260 milhões, ou seja, ele entra como positivo, né? Por que que é menor do que a que a gente tinha visto aqui, né? A receita diferida estar aqui. Deferred Revenue, então 7,7 bilhões. Porque isso aqui é no prazo de 12 meses, tá? Então é daqui para frente, ou seja, de junho para 12 meses para frente. O do fluxo de caixa operacional é dos 9 meses encerrados. Então, nos 9 meses encerrados, a Apple, né, reconciliou aí 260 milhões em receita diferida, que no total dá uma geração de caixa de 98 bilhões de dólares no caso aqui, tá? Então, o que mais que ela faz aqui? Então, vocês estão vendo que é muito simples o balanço dela, tá? A parte aqui financeira são números gigantescos, né? Então, o que ela faz? Ela paga dividendo, paga 11 bilhões, recompra ação, recompra muita ação. No caso aqui, o acionista, no caso eu, estou aqui no meio, fui retribuído aí nesses 9 meses encerrados em 75 bilhões de dólares. Então, 11 bilhões em dividendos e em 64 bilhões em recompra de ações. Pagou dívida? Pagou 6,7 bilhões de dívida, tá? Aqui 4,9 emitiu dívida, então alguns bonds aqui em 5 bilhões, sem problemas algum, tá? E no caso aqui tá visto, tá? A Apple é uma empresa que é muito simples, a Apple é uma empresa que você consegue analisar só aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Receita subiu, o operacional veio bom, lucro líquido, ok, tá visto. É uma empresa que não tem muita distorção, como a gente viu aqui, da parte aqui do demonstrativo de resultados dos exercícios, que é essa parte aqui, para reconciliação do fluxo de caixa operacional. Ela não tem muitas distorções atualmente. E é por esse motivo que eu falei, é uma empresa que tem uma qualidade extrema e é muito fácil você tanto analisar e estudar a empresa, como você acompanhar. Isso aqui é uma empresa que você acompanha o estado em 2 minutos. Você olha aqui, receita subiu, beleza, receita lindo. Por que é importante? Porque é o top line, é o quanto entra de dinheiro. É uma empresa que vende o quê? Vende produto, vende serviço, tá? Então é uma empresa que lida diretamente com clientes. Então isso aqui é um proxy, né? Ou seja, é uma métrica muito boa que o negócio está indo bem. Então só a receita subiu. Isso daqui vai muito do momento, né? Então se tudo normalizar, as margens brutas voltam a ser um pouco melhores como era antes, porém já são excelentes. 42% aí de margem bruta, excelente, tá? No caso aqui o operacional vai ser reflexo daqui da parte de cima, tá? E o lucro líquido também, porque ela não tem muita distorção. É uma empresa que não tem participações, ela não investe em outras empresas, assim, por exemplo, ela não tem participação numa empresa que é listada, então como a Amazon. A Amazon é uma empresa que tem muita reconciliação aqui, porque ela tem investimentos na Rivian. Então, conforme as ações da Rivian vão oscilando, o lucro líquido da Amazon é afetado. Como a Apple é uma empresa que é só ela é muito fechada, se ela tem participação, ela compra a empresa inteira de uma vez e que esquece. E é uma empresa que a Apple ela não investe em outras empresas listadas, ela não tem participações. Quando ela quer comprar um negócio, ela compra, se for listada, ela deslista, mas eu acho que ela nunca comprou alguma coisa que era listada, tá? Ela prefere investir e comprar negócios privados, né? Então, que não são listados, tá? Então, por esse motivo que o lucro líquido dela não sofre tanta alteração. É só o que influencia no lucro líquido dela, do operacional para o lucro líquido, é aqui provavelmente a variação do câmbio, tá? O quanto que ela rendeu de juros para quanto que ela pagou de juros, e o quanto que ela paga de imposto. Só, não tem mais linhas aqui, né? Aqui na Amazon você vai ver várias linhas, na Apple não, beleza? Então no total aqui a gente pode ver que anualmente, porque é uma empresa de extrema qualidade no final, né? Tá aqui nos números, vocês me fala aí uma empresa no mundo que vende, tem o mesmo modelo de negócio da Apple, que é o que? É vender produtos caros e que seja melhor que a Apple. Não existe, você vai ficar pensando e não existe, porque os números refletem isso. As receitas sempre crescentes, sempre crescente, sempre crescente, 229, 265, 260, 274, 365. Só para vocês terem uma noção, a empresa que tem a maior receita no mundo, ou seja, aquela empresa que vende mais produtos no mundo, se chama Walmart, tá?
Walmart aqui é a empresa que tem a maior receita do mundo por enquanto, porque é uma empresa que vende mercado, varejão. A receita dela no acumulado dos últimos 12 meses está em 576 bilhões. Essa é a empresa que vende mais no volume do mundo. A Apple que vende coisinhas que não estão em cada esquina, que são caras, que não é todo mundo que pode pagar. Ela já está chegando em 400 bilhões. Vocês têm noção da métrica do quanto que ela consegue vender coisa cara para o cliente? Ela está quase em 400 bilhões, a empresa que tem a maior receita no mundo está em 576 bilhões. Quanto tempo ela vai demorar para chegar em 400, 450? Assim, no caminho que ela está aqui, não vai demorar muito tempo, tá? Então ela está se caminhando aqui para ser uma das maiores empresas de receita do mundo. A Amazon, por exemplo, que está chegando aqui perto da Walmart, né? Ela tem aqui ó, uma receita acumulada de 477 bilhões de dólares, tá? Então a Apple vende quase tanto quanto a Amazon. E olha que a Amazon não fabrica quase nada. Ela basicamente é um portal de vendas onde as empresas colocam os produtos lá. Então, para vocês verem a força que a Apple tem, ela vende produtos que não são uma variedade muito grande, a gente pode falar que é um celular, né? Então são alguns tipos de celular, mas é um celular, é um tipo de tablet, alguns computadores, alguns fones de ouvido, tá? E acabou, e alguns serviços. Então, se a gente for colocar tudo, não dá 10 tipos de produtos, né? Tem algumas variações de computadores, mas no final são tudo a parte de hardware. É muito difícil você competir com um negócio que vende tudo. Aqui tem Coca-Cola, aqui tem refrigerante, tem carne, tem suco, tem arroz, tem cigarro, né? Então, isso é o que vocês têm que saber anotar, vocês têm que saber notar nas empresas, as forças dela, né? Então a receita aqui acumulada aqui de 386 bilhões nos últimos 12 meses, um EBITDA de 132 bilhões, que é o lucro operacional mais a depreciação e amortização, né? Tem alguma dívida? Tem, ela tem que pagar algumas dívidas, aqui são os impostos, né? Tem o caixa aqui, mas a gente viu que o caixa é muito seguro, né? Ela tem uma dívida caixa líquida aqui de uns 60 bilhões, porém é muito bem coberto pelo EBITDA, né, que é quase 2 vezes maior, tá? E quase tudo que ela gera de lucro líquido, que no caso aqui nós temos 101 bilhões, tá? Isso aqui é até março de 2022. Ela gera de fluxo de caixa operacional. É por esse motivo que eu falei que é uma empresa que você consegue acompanhar só pelo lucro líquido, que não tem tanta distorção. Se você pegar uma distorção de uma Amazon do lucro líquido para geração de caixa, é coisa diferente, tá? Então, aqui sim é uma empresa que ela é tão boa, o balanço é tão redondo, que é até tão fácil de estudar. Dos 100 bilhões que ela gera de lucro líquido, quase 116, né? Então muito perto, gera de fluxo de caixa operacional. O CAPEX dela nominalmente é gigantesco, é de 10 bilhões. Mas para quem tem uma receita de 400 bilhões, isso aqui é troco. Então, quase tudo que ela gera de fluxo de caixa operacional vira fluxo de caixa livre. E é por esse motivo que no acumulado dos últimos 12 meses, ela recomprou quase 90 bilhões de dólares em ações, tá? E no caso aqui mais 14 bilhões. Então, ela quase tudo que ela gera de fluxo de caixa livre, ela dá de volta para o acionista. Aqui, ó, 85 mais 15, 100 bilhões, e ainda sobra 5 bilhões para ela fazer o que ela quiser. Pode pagar a dívida, pode fazer o que ela quiser, ou junta a caixa, né? Então, é uma empresa assim que não tem uma igual no mundo, do jeito que ela faz, com os números que ela faz, que vende o que ela vende, tá? Então, e ela tá chegando aqui quase em números na receita de Walmart. Quando chegar, o quanto que ela vai estar gerando de fluxo de caixa livre, né? Não faço ideia, tá? E olha o que isso faz, né? No total aqui, olha aqui o retorno para o acionista, né? No total aqui nos últimos 40 anos, 126 mil de valorização, nos últimos 21 anos, 61 mil por cento de valorização, que dá um total de 19% de rendimento ao ano, tá? Olha aqui o shares outstanding, olha o quanto que ela recompra, né? Desde aqui no pico de 2012, ela nunca mais emitiu do que recomprou. É uma queda acentuada. Nos últimos 10 anos, ela saiu de 26,3 bilhões de ações em circulação para 16 bilhões. Ela recomprou 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de ações em 10 anos. Ou seja, se a gente for ver assim, ela recompra 1 bilhão de ações todo ano nos últimos 10 anos. E tá aí esse retorno histórico aí lindo, tá? De uma empresa de qualidade. Isso é qualidade. Tem outras empresas como a Apple? Tem. No caso aqui nós iremos falar sobre ela agora.
Microsoft, que na minha opinião está um degrauzinho acima em termos de qualidade da Apple, na minha opinião, tá? Então, só que a gente está num patamar muito grande aqui, já tá? O sarrafo está muito grande. Então a Microsoft está um degrauzinho e é pelo fato do que como ela ganha dinheiro. No caso, a Apple ela é um pouquinho mais arriscada do que a Microsoft, no meu ver, no geral. Sim, é porque ela no final ela vende produto. Então, assim, uma empresa que vende produto no varejo, porque a Apple, no final, é uma empresa de varejo, certo? É uma operação de varejo. Se ela errar na mão nos produtos, o erro custa muito caro. E para você arrumar tudo isso demora. Então, se ela começar a lançar um iPhone, um computador que a galera não tá gostando, dá problema. E esse é o risco. Porém, é muito difícil isso acontecer porque ela só chegou aonde ela está hoje porque ela vem fazendo produtos excelentes e que todo mundo gosta. Esse é o risco, porém o risco mínimo por causa do histórico dela. No caso, a Microsoft é uma empresa que é muito mais sólida, muito mais previsível, porque a gente pode ver aqui, até voltando um pouquinho da Apple, se a gente for ver os trimestres, né, que são os trimestres, qual que é o trimestre mais forte da Apple? É sempre o último de cada ano. Então, ó, dezembro de 2021 aqui, vamos pegar aqui só os dezembros, né? Vamos pegar aqui só os dezembros. Então, ó, 123 bilhões, 111 bilhões, 91 bilhões. Por quê? Porque é o trimestre do Natal, tá? Então é quando ela pega bem a época que ela solta os novos iPhones, né? Então vamos voltar lá. A Apple geralmente solta os novos iPhones, que é o que puxa a receita para cima em setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, que é o último trimestre da Apple, sempre são os mais fortes, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, o dezembro de 2021, receita 123 bilhões. Dezembro de 2020, 111 bilhões. Dezembro de 2019, 91 bilhões. Se a gente for pegar um março de 2020, os marços, 58, março de 2021, 90, março de 2022, 97. Então vocês estão vendo que o trimestre melhor da Apple é o último, tá? Por quê? Porque ela vende produtos que se beneficiam da época de final de ano, Natal, produtos novos, iPhones novos, né? A Microsoft não. A gente vai ver só dando uma olhadinha aqui, ela é muito mais linear a receita. Por quê? Ela não vende tanto produto, ela é uma empresa muito mais de serviço. Então a gente pode ver que trimestralmente a Microsoft, vocês estão vendo aqui, ó, ela cresce um pouquinho em quase todos os trimestres, não tem tanta sazonalidade. Então, o junho de 2019 é muito parecido com o setembro, que é muito parecido com o dezembro, tá vendo? Não tem aquela distorção tão grande porque ela não vende assim produto que se beneficia do ano. É uma empresa que vende muito para quem? Para empresas. É uma empresa de serviço, a Microsoft, e é por esse motivo que ela está um degrauzinho acima no termo de qualidade, no meu ver, e vamos dar uma olhada aqui. Então, a Microsoft soltou nessa semana o último trimestre, então esse aqui é o ano fiscal encerrado da Microsoft, ano de 2022, tá? Então ela se encerra em junho, tá? Então é uma empresa que se encerra o ano em junho todos os anos, tá? Então a gente vai ver aqui no ano fiscal de 2022, no quarto trimestre, tá? Isso aqui é só o trimestre, ela teve uma receita aí de 51,9 bilhões, que dá um crescimento ano contra ano de 12%. Ela divide as receitas dela em três. Essa parte aqui de produtividade, business, que é o que? Aqui é só o Office. Pacote Office, que é o Word, PowerPoint, né, o Excel, e o LinkedIn, que é a plataforma a rede social de procurar emprego a maior do mundo. O LinkedIn é da Microsoft. A parte aqui de cloud é a que cresce mais, vocês estão vendo aqui, cresce mais, né, 20%. É a parte aqui de serviços de servidores. Então aqui vai estar o MySQL, vai estar o Azure, né, que é o filé dela, tá? E esse More Personal Computing é o que? É o Windows mesmo em si, aí aqui vai estar o Xbox, vai estar os computadores, a Microsoft vende alguns computadores, né? Vende os notebooks dela, né? Vende tudo que tiver de hardware, tudo que está em varejo para o cliente aqui, nós aqui, estamos nesse aqui More Personal Computing, que no total dá uma receita de 51,9 bilhões só no trimestre,
todos os segmentos em crescimento. É claro que esse aqui cresce menos, porque o que tem mais escala é o de servidores. A Microsoft ela só perde para a AWS da Amazon. Então, nos ramos de servidores, Amazon top, número 1. Microsoft, número 2 com Azure. Aí depois vem as outras, né? As outras empresas. Aí o Google com o Google Cloud, né? A Salesforce, IBM, aí vai vir Oracle, né? Mas os top 2 lá em cima, a AWS lá no pico, a Microsoft um pouquinho embaixo, porque a AWS é gigantesca, é um negócio bizarro, tá? A margem bruta, então gross margin aqui, então 70%. Então é muito diferente da Apple. Por quê? Porque a Microsoft é uma empresa de serviços, é uma empresa de software, Microsoft, né? Software, ela não fabrica tanto produto, então é por esse motivo que a margem bruta é maior. E é por esse motivo que também contribui na minha avaliação de estar um pouquinho acima da Apple, tá? No caso aqui, o lucro operacional foi de 20,5 bilhões no trimestre, que dá uma margem operacional de 40% e um lucro líquido de 16,7 bilhões. Ele não dá o lucro ou a margem, mas a gente já olha aqui. Então, 16,7 divide por 51,9. Nós temos uma linda margem líquida de 32%. Tá? É quase a margem bruta da Apple, né? Que era de 42, vocês lembram, né? Então, vocês estão vendo aqui um pouquinho, a qualidade é um pouquinho melhor, né? Não sei se vocês concordam, mas eu vejo dessa forma aqui um pouquinho melhor do que a Apple, tá? No caso aqui, lembrando que a Apple é excelente, tá? A gente está falando de coisa boa mesmo, tá? Então aqui ela mostra que o guidance, né, o resultado que ela obteve do guidance que ela tinha soltado nos trimestres passados, não precisa dar uma olhada, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas vocês dão mais uma olhada, e aqui ela mostra aqui o que fez ela chegar nesses resultados nesse trimestre. Então, ela perdeu dinheiro com o custo do câmbio, tá? Então, como o dólar está muito caro, ela se beneficia, mas quando o dólar começa a ficar muito caro, as empresas deixam de investir, porque uma empresa lá, sei lá, uma empresa que tem na África, por exemplo, ou no Brasil, é muito custoso, porque é uma empresa, no Brasil, por exemplo, ela vai contratar um serviço da Microsoft, a Microsoft vai repassar o preço dela em real, sim, porém o custo é em dólar, ou seja, ela só faz o câmbio. O cara lá no Brasil vai falar, nossa, tá muito caro por causa do dólar, né? Então, essa perca aqui de 600 milhões, geralmente é por causa que eles deixaram de receitar quase 600 milhões por causa que o dólar está muito caro, tá? Então, quando o dólar começa a ficar muito caro, antes aquilo que era um benefício começa a dar uma atrapalhadinha, porém, 600 milhões para quem tem uma receita de 51 bi, estamos aí, né? A receita aqui, no caso aqui, ela foi impactada assim por causa dos shutdowns na China, né, que ficou fechado lá, então as empresas estavam tudo fechado, então ela teve uma receita menor, né, lembrando que também ela vende PCs, ela vende, né, então quanto menos PCs o Windows que está rodando na Dell, a Microsoft ganha uma porcentagem porque ela está fornecendo, né? Então, os clientes finais também muito da Microsoft, não sou eu, é a Dell, é a HP que compram as licenças para instalar nos seus respectivos computadores, tá? Então, se tem menos gente comprando Dell, HP, Acer, a Microsoft vende menos Windows, que no final dá menos receita aqui na parte de Windows OEM, que dá aqui no caso 300 milhões, veio abaixo, tá? Então, que mais aqui? E o custo aqui, no caso aqui, né? O custo por causa da guerra na Ucrânia, né? Eles tiveram aí um custo aí de 126 milhões, tá? Relacionados a isso aí, tá? Então, por causa da guerra lá da Rússia e da Ucrânia, teve que fechar alguns negócios, tá? Então, isso foram o que impactou a receita, porém, a receita, só para vocês terem noção, foi a melhor da história, tá? Vamos aqui dar uma olhada. 51 bilhões, né? 51,9 bilhões. Pega os trimestres aqui, fala aí um trimestre que ela receitou 51,9. O último, que é o que ela compara, já tinha sido o melhor da história, ou seja, ela já ano passado ela teve 51,7 bilhões, que em dezembro, agora ela teve 51,9. Então, mesmo com todos esses impactos, a receita foi a maior da história para um trimestre da Microsoft. Beleza? O que mais que a gente pode dar uma olhada aqui para não ficar tão extenso? Então, aqui ela mostra, né, aqui o quanto que ela retornou para os acionistas. Então, nesse trimestre, ela retornou
12,4 bilhões de dólares, que são 7,8 bilhões em recompra e 4,6 em dividendos, tá? Então, nesse trimestre eu estou dentro desses 12,4 bilhões, tá? No caso aqui, as despesas operacionais foram 15 bilhões, que cresceu 14%. CC é constant currency, ou seja, se você não voltar tudo para dólar. Então, em cada país, se não transformar em dólar, subiu 16%, né? Que mais aqui? Os outras despesas aqui, alguns investimentos aí, ela tem outras, aqui já dá para ver que ela tem investimentos em outras empresas, que no caso aqui nesse trimestre, 47 milhões foram desvalorizados em investimentos, no caso aqui de equity portfolio, que é investimentos em renda variável, tá? Empresa listada. Tá? Ela paga aqui o imposto, né? Imposto de renda dela é 18%, tá? Não, isso aí é normal, ela não faz isso. No caso, o CAPEX dela foi de 8,7 bilhões de dólares, tá? No caso aqui, só de propriedade, no caso aqui, ativos tangíveis foi de 7 bilhões. O que é isso aqui? É basicamente servidor. Expansão em servidor, data center, isso daqui é construção de data center, tá? E o fluxo de caixa operacional, 24,6 bilhões. Isso aqui a gente vai olhar mais para frente, que daqui a gente vai olhar os números, tá? Então não precisa dar uma olhada aqui. No caso aqui, eu acho que tá bom, né, a apresentação. Os números a gente vai olhar agora, então não precisa dar uma olhada. Então aqui a gente vai olhar tanto o último trimestre da Microsoft quanto o ano consolidado. E a gente vai ver que o trimestre na receita veio o melhor da história. No caso, o ano veio também, vamos olhar, tá? Então aqui são os números, né? 51,9 bilhões em receita, 20,5 bilhões em lucro operacional, 16,7 em lucro líquido, tá? Tudo crescendo, ano contra ano, 16%, 14%, 7%, né? Aqui é sem desconsiderar o dólar, então se você considerar o dólar, 12, 8, 2, tá? Então, tanto faz, beleza? Aqui é o que a gente já viu naquela parte, o que impactou, então, ó, só tá mostrando aqui, em outra tela, tá? Alguns highlights, então aqui são os impactos e aqui são o que fez ela crescer, então a parte aqui, né, 16,6 bilhões, a parte aqui de Business Process, que são aqui a parte do Office, a parte do LinkedIn, tá? A parte aqui do Office, então Office cresceu aqui 9%, a galera comprando licença do Office, né? A receita do LinkedIn cresceu 26%, tá? A galera querendo, né, buscar mais empregos, receita aí também, beleza? A parte aqui do More Personal Computing, vem como a gente viu lá, foi impactada por causa do mercado de PCs, que está vendendo menos, então tem menos Windows sendo vendido aí, então caiu um pouquinho as licenças do Windows. Windows OEM é o que é justamente aquilo que eu falei, é a versão instalada em notebooks, tá? Então é o que já vem instalado quando você compra o computador. Tá? Que mais aqui? O Xbox aqui caiu 6%, né? A parte aqui do Bing, vocês conhecem o Bing, que é o concorrente do Google? No caso aqui, né? 18% aumentou os custos aqui. O Surface, que é o que? É o hardware, é o notebook da Microsoft, cresceu 10%, tá? No caso aqui, a gente viu, né, que ela retornou 12,4 bilhões, né? No total, no ano fiscal de 2022, agora a gente vai ver se veio um ano bom ou não. Receita, 198,3 bilhões, crescimento de 18%, tá, galera? 18% numa empresa desse tamanho é excelente. No caso aqui, a gente já sabe que ela tem muita escala, porque enquanto a receita sobe 18, o operacional sobe 19, isso aqui é escala. O lucro líquido foi de 72,7 bilhões, que dá um aumento de 19%. Vamos ver se foi o melhor da história. Receita 198. Vamos puxar por ano. Acha aí 198. Não tem. O último ano, que foi o melhor, foi 168. Ou seja, o sarrafo já estava lá em cima. A comparação já era muito alta e ela bateu quase 200 bi. Receita veio melhor, né? Vamos ver se veio mais aqui. O operacional, 83,4. Aqui é o EBITDA, tá? Então a gente vai olhar, você tem que colocar a depreciação e amortização, tá? O correto é aqui, ó. O EBIT, né? Que você tira a depreciação e amortização, então seria 73 a comparação, tá? Veio quanto? 83. Bateu o operacional também, que tinha sido o maior da história, 73, correto? Que mais aqui? O lucro líquido veio 72,7. Vamos ver se ela teve um ano melhor do que isso, né?
Não teve. O melhor ano da Microsoft até então foi 2021, ou seja, 2022 a Microsoft quebrou mais um recorde e é o que ela vem fazendo desde 2016, 2017, todo ano ela quebra o recorde. Todo ano ela quebra o recorde em todas as linhas. Beleza? Então, tá vendo aí a qualidade que eu quero dizer para vocês, tá? Que mais aqui? O Outlook, ela já fornece um guidance aí, no caso, ela não faz assim um guidance muito correto, tá? Ela não assim muito previsível, então nem adianta você dar uma olhada nisso daí, tá? E no caso aqui a gente pode ver alguns números para dar uma olhada total. Então vamos olhar aqui, vamos olhar o total, tá? Então 198 bilhões. Olha a diferença, né? Na Apple, a parte de produtos era muito maior do que a parte de serviços. No caso da Microsoft, as linhas se invertem. Ela vende 72 bilhões em produtos, que é o que? Xbox, é o Surface, é tudo que é hardware, e 125 bilhões em software, tá? Então é uma empresa que inverte a linha contra a Apple, tá? Então olha como as duas se complementam, né? Uma vende excelentes produtos e a outra vende os melhores serviços do mundo. Tá vendo como elas se juntam assim, a qualidade extrema? A parte aqui de custo, né? Então a gente já viu que as margens brutas são excelentes, não precisa ficar repetindo, tá? O operacional 83, né? Então é uma empresa aqui que gerou de lucro líquido no ano fiscal de 2022 72 bilhões, em comparação com o ano fiscal de 2021 que tinha sido melhor, era de 61 bilhões, tá? Vamos olhar o balancinho dela. O balanço dela é tão limpo quanto da Apple, tá? Tão muito limpo. Então, ela tem mais grana que a Apple? Tem. No caso aqui dos ativos correntes, ela tem 100 bilhões, 103 bilhões, né? Aqui é o dinheiro mesmo e aqui em ativos, tá? Ela tem mais investimentos, né? A longo prazo, assim, vamos ver se tem. No caso aqui, equity investments, né? Isso aqui é investimento em empresa listada, então não. Então, ela não tem, tá? Então, 100 bilhões é tudo que ela tem aqui. No total, a Apple tem um pouquinho mais se for pegar os ativos de longo prazo, tá? Então, tem estoque? Não, é uma empresa que não tem muito estoque, né? Porque ela vende software. Qual que é o estoque dela? É Xbox, é Surface, é só para é o que está nas lojas, então não tem muito estoque, tá? Tem obrigações? Tem, toda empresa tem obrigações, mas tem dívida esse negócio aqui. Vamos ver dívidas. Tem aqui, ó, uma parte da dívida de longo prazo vai vencer, né? Daqui 12 meses, 2,7 bilhões, tá? Que é mais? E tem uma dívida de 47. Então nós temos no total aqui uma dívida de quanto? Dívida de 47 mais 2. Tem aí 50 bilhões, né? Troco. 50 bilhões para quem tem um EBITDA aqui de 100 bilhões nos últimos 12 meses, que não está, é só até março, nada, troco. Ela paga quando ela quiser, tá? Na reconciliação de fluxo de caixa operacional, é aqui que é onde a gente vê a qualidade extrema da empresa. Ela sai de um lucro líquido de 72 bi para uma geração de caixa de 90 bi, e o que faz ela fazer isso são só coisas boas. Depreciação e amortização. Tem Stock-Based Compensation? Tem. Se você quiser tirar, tira 7,5 aí. Ela ainda gera 81 bilhões de fluxo de caixa operacional. Tranquilíssimo, tá? Porque é muito coberto, tá? Essa aqui é uma empresa que também tem algumas outras coisinhas assim. Tem, ó. A receita diferida dela é muito maior do que na Apple. A Apple tinha sido uns 200 milhões, né? Aqui a gente está falando de 5 bi. Por quê? Como é uma empresa que presta muito serviço para empresas, né? Uma licença do Azure, o cara lá na esquina compra uma licença do Azure por, sei lá, 100 mil dólares, que eu acho que não é tudo isso. Ele paga 100 mil dólares à vista em janeiro, porém, nos 12 meses, a Microsoft vai fornecer o serviço e ao longo dos anos, esses 100 mil vão sendo reconhecidos. Porém, a grana já entrou porque o cara já pagou 100 mil. É isso aqui, ó. 5 bilhões volta, tá? E vamos ver, a geração de caixa é boa, mas ela é coberta? Então a gente tem 90 bilhões para trabalhar aqui, né? Quanto que ela investiu aqui lá de CAPEX? Aqui, ó. Vamos ver CAPEX, vamos ver se a gente acha aqui. A parte aqui de financeiro, a parte aqui, vamos ver se a gente acha operacional, finance, investimentos aqui, ó. Então, no ano, ela teve aqui um CAPEX de 23 bilhões. Com 90 bilhões, sobra, vai uns 67, certo?
Aí ela tem aqui o pagou o dividendo. Então aqui você tem o fluxo de caixa livre, 90 menos 23, 67, e esse é o fluxo de caixa livre, e é com isso que ela paga o seu dividendo, né? Então vamos ver se ela pagou os dividendos aqui, com recomprovação 32, pagou dividendo 50, tinha 67, né? Tem 17 bilhões para ela fazer o que ela quiser. Então só com a operação de um ano, ela cobre tudo, né? Todas as despesas. Ela paga a dívida aqui, ó, paga aqui, ó, cadê o financeiro aqui? Repayment of Debt, pagou 9 bilhões. Nem precisa emitir dívida, mas ela emitiu dívida, porque ainda ela tem 17, né? Sobra 8, ou seja, ela gerou 90 bi, pagou 23 bilhões em CAPEX, investimento, para ela crescer, tá? Aí ela retribuiu o acionista com mais 50, sobrou 17, pagou a dívida com 9 e ainda tem 8. Sobrou 8 bilhões depois de ela quitar tudo. E o que ela faz? Faz o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser com isso daí, beleza? Então tá vendo aí, né? Então, no total, a Microsoft, no resultado não tá aqui ainda, mas foi o melhor ano da história dela e ela já tinha sido o melhor ano passado. Então, pessoal, está visto aí? Entenderam porque a Microsoft é um dedinho acima para mim na minha avaliação de qualidade, certo? Então é por esse motivo que a base da sua carteira tem que estar em empresas como, vocês não precisam ter Microsoft e Apple, tem outras excelentes empresas que a gente vai mostrar aqui. Porém, a sua carteira, o maior peso tem que estar em empresas sólidas, de qualidade, hoje. Se essas empresas forem deteriorando ao longo do tempo, se a Microsoft começar a vacilar, você vai punindo ela com menos porcentagem na sua carteira. É você que tem o poder de dar o peso na sua carteira. Então você vai. Então a Microsoft está começando a vacilar. Então eu vou deixar ela ficar com 3% da minha carteira. Mas enquanto ela está desempenhando bom, eu quero que ela seja o top da minha carteira, porque é isso que vai fazer a qualidade da minha carteira ir para cima e eu sobreviver ao longo dos anos aí. Belezinha? Ficamos por aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai estar soltando mais vídeos dessa série sócio, porque esse trimestre ainda só começou. Semana que vem tem mais empresas e mais empresas, e eu espero que vocês aí estejam acompanhando. Se quiser ver o que sai de aporte aí, quanto os valores em si, aí é só seguir no Instagram, que aí eu posto lá todo final de mês os valores, o que eu comprei, o que eu, não, o que eu recebi de dividendo. Belezinha? Ficamos por aqui, um abraço e falou!